A TCC tem algum tratamento para psicopatia ou sociopatia? Na literatura não existe nenhum tratamento que seja padrão ouro, assim, né? Para tratamento que a gente chama do transtorno de personalidade antissocial hoje, né? Então não tem um tratamento padrão ouro, mas existem algumas ferramentas que podem ser aplicadas quando a gente observa quais são os prejuízos que essa pessoa tem. Primeiro é importante dizer assim que dificilmente a pessoa que tem o transtorno da personalidade antissocial vai buscar sozinha ajuda, né? Nossa, eu estou quebrando todas as regras por interesse, eu preciso de ajuda. É muito difícil, porque para ele existe uma justificativa, né, de transgredir regras, de romper relacionamentos em razão dos próprios interesses. Então é justificável esse sofrimento que ele causa, ainda que seja um sofrimento para ele mesmo. Muitos pacientes acabam vindo, quando vem, pode ser que aconteça, por exemplo, dele buscar ou por uma imposição judicial, né, já aconteceu, já tive casos de pacientes que a justiça obrigou o paciente a buscar tratamento como uma medida de punição, porque aí eles acabaram infringindo a lei, né? Ou, se ela não chegou a infringir a lei, mas ela está sofrendo a repercussão, a consequência de algum ato dela. Então, por exemplo, ela tinha muito interesse num relacionamento e esse relacionamento foi rompido e aí ela, sei lá, tá tendo um quadro depressivo e aí, por causa da depressão e não por causa do transtorno da personalidade antissocial, pode ser que ela busque atendimento, entende? Então, normalmente não está associado ao transtorno da personalidade a motivação do paciente buscar. Então, no tratamento, a gente vai avaliar. Tem quadros comórbidos? Tem outras condições que o paciente queira tratar? Como isso que eu mencionei. Tem um quadro depressivo, tem alguma dificuldade de relacionamento, enfim, algum outro desdobramento que o paciente queira tratar? Aí a gente trata nesse sentido. Essencialmente, do tratamento, existem algumas tentativas, assim, né, da ciência de descrever algumas intervenções, que é mais no sentido, assim, de você buscar um gancho empático, ou seja, alguma área da vida da pessoa, porque o transtorno da personalidade antissocial, uma grande característica, ele carece de empatia, né, ou seja, ele não tem esse funcionamento, essa habilidade empática nas suas relações. Então, buscar algum gancho, se existe, porque daí também tem diferentes níveis, a gravidade, a complexidade, a organização. Tem pessoas que são mais organizadas, mais sofisticadas nas suas elaborações, e tem aquele transtorno de personalidade antissocial que é desorganizado, às vezes tem alguma limitação cognitiva também, né? Então, o transtorno da personalidade antissocial não acontece só como nos filmes, né? Que é aquele cara super inteligente, super que arquiteta todos os planos, assim, né? O suprassumo da inteligência. Não, nem sempre é desse jeito, né? Mas é um perfil de tratamento bastante desafiador, exatamente por essa pouca adesão ao tratamento, esse pouco desejo pela mudança, né? Mas normalmente se busca algum ponto, alguma tentativa de desenvolver empatia, né? Mas mesmo assim, o ponto principal seria observar quadros comórbidos, né? E tentar evitar o paciente ter clareza, assim, de que a manutenção do comportamento dele pode levá-lo a condições que para ele não são interessantes. Por quê? Porque a pessoa ela é movida pela realização dos seus interesses, né, dentro desse transtorno. Se ela entende que essas ações podem levá-la olha, se você continuar nesse caminho, pode ser que você seja preso. Se você for preso, você não vai conseguir continuar a sua vida. Então, assim, começou a ter um prejuízo para os meus interesses. Já não vai. Então, talvez seja um ponto de intervenção, assim, mas ainda assim é bastante desafiador. Cada caso tem que ser analisado com muito cuidado. Esse caso que você falou da obrigação judicial foi contigo? Durante a graduação, eu fiz estágio, nós tínhamos o laboratório de psicologia forense. Então, tinha um convênio entre a faculdade e a Justiça do Paraná
que encaminhava casos para atendimento. E aí nós éramos supervisionados, né? E atendíamos. Então, sim, eu cheguei a atender, no caso de atendimento, não sei se vai poder falar, mas era um caso de pedofilia, qualquer coisa vocês fazem um pi, né? E aí eles tinham a obrigação de serem atendidos. Dentro da pena deles lá, eles precisavam ser atendidos. Mas era, assim, muito desafiador. Imagina para estudante, né? Sim. E como é que faz? Como é que iniciam? Era assim, altamente aversivo para mim. Eu tinha colegas, assim, que não quiseram fazer estágio, ou que saíram do estágio a vomitar, sabe? Porque era muito desafiador. Ali, nas experiências que eu tive, a pessoa, assim, não tinha o menor interesse em ser tratada de fato. Ela estava ali para cumprir uma obrigação judicial, então ela colaborava só para que fosse marcada a presença dela ali na medida. Então ela não tinha um interesse terapêutico de fato, né? Então era pouca adesão, era baixa motivação para o tratamento, né? Então, geralmente nesses casos que são por obrigação, é a obrigação que acaba prevalecendo, né? Do que uma abertura terapêutica de fato por parte do paciente. Só cumpriu o horário mesmo e isso aí. Assim, tentou, assistiu de alguma maneira? Não, na verdade, assim, nós tínhamos a orientação técnica, claro, né, dos professores sobre quais estratégias que nós poderíamos executar. Nós executávamos, sim. Fazíamos toda a avaliação formal, a anamnese do paciente. Então, da nossa parte, era oferecida toda a estrutura de avaliação e de tratamento para o paciente, né? Como, de fato, hoje, por exemplo, se acontecer novamente comigo, de eu receber um paciente, eu sei exatamente como oferecer essa estrutura, né, de avaliação e de intervenção do paciente. Mas, nesses casos, nos que eu atendi, assim, a justificativa era altamente psicopatológica, sabe? Assim, eles tinham um argumento do porquê fizeram aquilo? Sim, né? Consideravam que, nesses casos, que não era uma violência, que era afetivo, que era uma relação afetuosa, né? Então tinha não tinha arrependimento, não tinha remorso, não tinha culpa, pesar, nada, né? Então... Não tinha noção que aquilo era uma maldade, né? Que era desafiador. Para nós era desafiador porque não tinha manifestação alguma de arrependimento, de remorso, né? A senhora não tem parâmetro do que é bem e mal? Será que é por aí? Olha, é bem complexo, assim, porque ainda que a pessoa, ela sabe, por exemplo, o que é crime, o que não é, o que é errado, o que não é, mas é como se fosse menos importante isso do que o meu interesse. É como se, ok, mas é que para mim é interessante, é a minha vontade. É como se isso fosse superior, é como se a qualquer custo, ainda que custe a intervenção, ainda que custe o sofrimento do outro, é justificável. Por quê? Porque é uma ação do meu interesse. Então, o paciente... Claro que aí depende de cada caso, né? Tem caso que, às vezes, tem quadros comórbidos junto, assim. Mas, normalmente, é essa preferência, né? Acaba predominando o interesse próprio, apesar das transgressões da lei e tudo mais.